Silvio quer falar um pouquinho sobre isso? Eu acho que tudo indica que o jogo já está jogado. O Arthur Lira deve mesmo ser eleito presidente da Câmara. A pergunta é se o Baleia Rossi e a tal frente ampla que o Rodrigo Maia tentou montar, ele sim, o maior derrotado dessa eleição, conseguirá forçar um segundo turno para levar a eleição para a madrugada, tentar alguma surpresa de última hora. Mas eu não acredito que haja cartas mais na manga para serem sacadas. O Rodrigo Maia perdeu essa eleição, ele que fez de tudo para tentar montar uma tal frente que, enfim, só ganhou manchetes nos jornais que fazem torcida contra o governo e aí, nas últimas horas, viu tudo isso desidratar, inclusive com a debandada do seu próprio partido, ele que não consegue sequer mais cuidar do seu próprio quintal, o Partido Democratas. Lembrando que ele, aliás, foi o primeiro presidente do Democratas quando o PFL acabou repaginado. No Senado, o jogo, para usar a mesma expressão, já está jogado há muito tempo. Rodrigo Pacheco vai vencer essa eleição. A Simone Tebet não conseguiu reunir maioria. O Davi Alcolumbre, atual presidente do Senado, que é entusiasta da candidatura do Pacheco, também conseguiu fazer boas negociações e numa chapa até um pouco difícil de explicar se a gente pensar que até a oposição embarcou. Mas o saldo de tudo isso é que com Lira à frente da Câmara e Pacheco à frente do Senado, a grande tendência é que a agenda governista avance, e aí isso inclui não só as reformas, como também as chamadas pautas de costumes. O ministro Marcos Pontes já está aqui com a gente no estúdio. Amanda. Eu acho que, se confirmado o atual favoritismo, tanto do candidato do governo Bolsonaro na Câmara como no Senado, né, o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco, vai representar a maior vitória do governo. Eu correria o risco de dizer a maior vitória desde a votação da reforma da Previdência. Essa será a grande vitória do Bolsonaro. Vai marcar uma mutação, uma metamorfose nesse segundo biênio do governo. Por quê? Porque primeiro vai indicar uma ruptura clara com o discurso que elegeu o bolsonarismo e demonizava, condenava o toma lá da cá e o Centrão, né? Porque agora, na verdade, o governo Bolsonaro está se aliando ao Centrão, entrou pesado para Arthur Lira chegar lá, né, com a troca de cargos e verbas, e agora a gente vai ter provavelmente uma reforma ministerial logo após a eleição na Câmara. E, por outro lado, simboliza também a restituição do presidencialismo de coalizão. O que é isso? É você ter uma base aliada do governo, então você tem partidos aliados. No início, o governo Bolsonaro queria ter as bancadas aliadas, né, do Boi, Bala e Bíblia. Agora ele tem partidos aliados, ele tem uma coalizão, e essa coalizão, ela, dependendo do projeto, né, você tem novamente a troca de cargos e verbas, mas ela vota projetos e consegue instituir projetos que sejam de interesse do governo. Então, agora, o governo Bolsonaro tem uma coalizão e, de quebra, ainda tem uma repercussão muito importante no projeto daquela centro-direita alternativa que começava a se apresentar como terceira via para 2022. Né? Faltava o candidato, mas já havia os partidos, o DEM, o PSDB e o MDB. Com essa quebra, né, por exemplo, o DEM traindo o projeto do Rodrigo Maia e entrando na canoa do Arthur Lira, isso terá com certeza uma repercussão no projeto presidencial para 2022. Ou seja, o presidente Bolsonaro hoje sai muito fortalecido, é uma vitória importante para o governo. Claro, resta saber como isso vai se comportar ao longo dos próximos 2 anos, o que vai significar para a pauta e como Arthur Lira vai se comportar à frente da Câmara dos Deputados. Mas é uma vitória, sem dúvida. Rodrigo Constantino. Na verdade, o presidente está tentando proteger aí, conquistar duas coisas diferentes, né? A governabilidade, porque o Brasil tem dono, né? E os partidos ainda são muito poderosos. A Amanda lembrou bem que ele tentou inovar ali com uma questão de bancadas temáticas, pressão nas ruas, e deu certo até a reforma previdenciária, que já estava mais madura, e a necessidade, né, de estancar a sangria fiscal. Mas dali para frente a gente começou a ver uma atuação de boicote mesmo do presidente Rodrigo Maia. Então isso garante alguma governabilidade ao governo Bolsonaro para seguir com a agenda de reformas e uma blindagem em relação à ameaça do impeachment, né? Por mais que careça de materialidade jurídica e até política, não tem apoio suficiente, mas é uma espada na cabeça que a oposição tenta manter o tempo inteiro, e agora chega a ser quase comovente, né? O Rodrigo Maia, o grande derrotado, como disse o Silvio, se o Arthur Lira for consagrado hoje o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia ameaçando no último dia, né, de mandato dele ali, de gestão à frente da Câmara, com desengavetar algum desses pedidos fajutos de impeachment. E o mais lamentável de ver, jornalistas, né, que são militantes disfarçados, aplaudindo, ou seja, pregando abertamente uma espécie de golpismo, né, de boicote final nesse ato
que seria a cereja do bolo de uma gestão sofrível, para dizer o mínimo, do Rodrigo Maia. Quero ver agora, estou curioso, como é que vai ser ele voltando a frequentar voos comerciais. Ele vai ver o tamanho real da sua popularidade. Lembrando que só em um ano o Rodrigo Maia utilizou mais de 200 vezes os aviões da FAB para se deslocar, mais de 200 vezes. Lembrando que o ano tem 365 dias, então ele estava ali quase sempre.